Fique ligado em nossa agenda online. Domingo, culto de celebração às 18 horas. Acesse nosso canal no YouTube, Paz Castanhal, e participe. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 em nosso canal do YouTube. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online. Fale com o seu líder de célula para obter mais informações. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Olá, Paz Church de Castanhal, que Deus abençoe vocês, meu grande amigo pastor Francinaldo. Deus abençoe vocês poderosamente, dias 17 e 18, está chegando o nosso Congresso de Finanças, se preparem, será sobrenatural. Olá a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma história interessante para você. Uma vez eu estava na Austrália e eu sempre queria assim, pular de bungee jump. Para você que não sabe o que é o bungee jump, é praticamente você saltar de uma ponte ou de algum lugar muito alto, sem paraquedas, somente com uma liga, né? Uma corda que ele estica e você pula na fé. Então eu estava na Austrália, eu vi que eles estavam fazendo, então eu subi lá e eu me inscrevi. Então eles falaram, tudo bem, está aqui a ponte, era uma ponte muito alta, mas pelo que eles me falaram, é a segunda mais alta do mundo. Então eu subi lá e eles fixaram uma toalha normal, aquela toalha de tomar banho. Eles colocaram essa toalha nos meus pés e aí fixaram uma corda que estica, né? Aí lá tinha uma tábua, né? Uma madeira que saía, se projetava da ponte para o espaço, né? Literalmente. E eu olhava para baixo e eu via as pessoas pequenas, né? Lá embaixo, e o lago também muito pequeno. Aí eles me deram uma orientação, né? Isaías, tá, você vai agora andar até lá no finalzinho dessa tábua e você vai pular, né? Aí tudo bem, mas como é que eu vou andar que os pés estão amarrados? Não, você vai pulando. Então eu comecei a pular, né? Assim sozinho nessa tábua até o finalzinho. E eu estava lá sozinho e eu olhava para baixo e eu enxergava as pessoas pequenas. Aí tudo bem, lá sozinho, eu olhei para trás e eu perguntei, e agora? Já posso pular? Quando é a minha hora? Aí eles responderam, o momento é agora. 3, 2, 1, vai. Aí eu pensei, beleza, é agora. 3, 2, 1, eu vi que tinha uma fila me esperando para pular. Então, quando é a mesma hora, é agora, o momento é agora. Então, fechei os olhos, contei até 3, 1, 2, 3, aí eu pulei, sem pensar, porque se você pensar, você não pula. E eu pulei, eu caí, mergulhei no lago, voltei, fiquei lá um tempo. Mas a parte mais difícil foi o momento é agora. Aquele momento de você largar tudo e saltar. Realmente foi difícil, mas valeu a pena, foi uma experiência muito impactante. E hoje eu quero falar a mesma coisa para você. O momento é agora. Existia uma certa mulher, o nome dela era Esther, e o momento dela para liderar foi também durante um período de crise. E Deus chamou a Esther para ser rainha e para liderar o povo durante um tempo muito difícil. E se você abrir a sua Bíblia, é interessante que fala aqui em Esther 4,14, na segunda parte do versículo. E lá fala o seguinte, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E nós conhecemos essa história, né? Que ela foi escolhida porque ela era linda, mas ela foi escolhida também por Deus, porque ela tinha coragem e ousadia. Naquela época, para ela se aproximar ao rei, à sala do trono, não era tão simples.
ela tinha que se preparar bastante e ela se aproximou com muito medo, porque naquela época você não podia entrar de qualquer jeito, somente se o rei a chamasse. Ela não foi chamada, mas ela foi desafiada a apelar pelo povo de Israel. E Deus usou a vida dela para proteger o povo de Israel contra o massacre que foi planejado pelo Hamã. E ela finalmente se aproximou ao rei, e nós já sabemos que o rei honrou o pedido, e ela foi usada para salvar a nação inteira. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você hoje é aproxime-se do trono com confiança. A grande diferença hoje é que o rei é o nosso pai. E nós temos o privilégio de ter livre acesso à sala do trono. E a diferença é que nós somos filhos desse rei, o criador de todo o universo. E nós hoje somos filhos e temos o privilégio de sentar no colo do nosso pai, que é o rei. Olha só o que diz aqui em Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E a verdade é que estamos vivendo agora num momento de necessidade, de crise. Só que nós temos uma grande vantagem, que nós temos livre acesso ao rei. Aqui fala que nós podemos hoje aproximar ao rei com confiança total, porque ele nos ama e ele é o nosso pai. E olha só o que diz aqui na mensagem, eu li em inglês, eu traduzi. Portanto, eu estou parafraseando aqui a mensagem. Fala assim, portanto, vamos andar diretamente a ele e receber aquilo que ele quer tanto nos dar. Ou seja, ele é um pai que nos chama, venha meu filho, pode pedir, senta no meu colo. Hoje, a nossa casa é a sala do trono. Nós temos a intimidade com Deus hoje. Então temos, como eu falei, esse livre acesso ao rei. O segundo ponto é que eu quero te encorajar a você liderar, tá? Lidere com confiança no Senhor. Lidere com confiança no Senhor. Ah, mas eu não sou líder, Isaías. Liderança é influência. Você consegue influenciar alguém? Então você consegue liderar. Deus tem te chamado hoje, para esse exato momento, você liderar com confiança no Senhor. E você tem um chamado para liderar. Vamos ler aqui em Ezequiel 1:28 em diante. É bem interessante essa passagem. Fala assim, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2. Ele me disse, filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que me falava. É tão interessante esse versículo que Deus está falando, meu filho, coloque-se de pé, que eu quero te usar para você ser um instrumento de salvação, de cura, de libertação para esse povo. Durante essa crise agora que estamos vivendo, eu quero te usar e você não está sozinho. Aqui fala que o Espírito entrou nele e o Espírito mora dentro de você também. Você não está sozinho, Deus ele quer fazer essa obra junto com você. Número 3. Lidere na crise. A sua prioridade é colocar as pessoas sempre em primeiro lugar. É interessante que quanto mais nós crescemos, na verdade nós crescemos assim, porque mais que nós crescemos, mais que estamos servindo as pessoas ao nosso redor. Então, quanto mais você cresce, mais você diminua, porque você tem mais pessoas para servir. Lembre que as pessoas sempre estão em primeiro lugar.
você deve fazer a pergunta: como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te ajudar? Esse sim é o papel de um verdadeiro líder. Liderança não é somente ajudar as pessoas a sobreviverem durante a crise, mas a crescerem durante a crise. Que é interessante que nas crises acontecem sempre duas coisas. A primeira é que aparecem muitos problemas, né? A segunda coisa é que aparecem oportunidades. Quais são os problemas? Os problemas que nós estamos enfrentando hoje é o medo, é o pânico, a depressão, a ansiedade. Mas a boa notícia é que nós temos a solução. Nós temos Jesus e Ele é a solução. E a crise gera oportunidades. Gente, nosso momento é agora. Diga isso, onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, o momento é agora. Agora diga isso, o meu momento é agora. Nós temos uma oportunidade e a igreja nunca vai fechar. Talvez o prédio poderá até fechar temporariamente, mas a igreja não é o prédio. A igreja é você e eu, nós somos a igreja e a igreja nunca vai fechar. A igreja nunca vai parar, nunca vamos retroceder, mas sempre vamos avançar e crescer exponencialmente. E nós hoje estamos enfrentando essa situação, mas nós temos essa confiança no Senhor. E nós temos que usar as ferramentas que nós temos. Hoje, o que nós temos? Temos a oração, né, a intercessão poderosa. Também temos as maneiras e os jeitos e as formas de alcançar pessoas, as ferramentas digitais. Igual estamos usando agora, tudo online. E eu estou alcançando você aí no seu quarto. Eu estou me comunicando com você, talvez na sala de estar. Temos que utilizar essas ferramentas digitais. Todos nós hoje, nós temos grupos no WhatsApp. Eu quero te encorajar e te desafiar a você ser muito intencional. Como você usa as ferramentas digitais? Você está usando o WhatsApp, o seu Instagram, o Facebook, o Zoom, para alcançar pessoas durante essa crise? Você está sendo intencional e orando, pedindo a Deus por criatividade em como alcançar mais pessoas? Cara, eu vou te falar, tem tanta gente hoje que eles estão esperando por você, eles estão desesperados, com medo, talvez querendo se matar, sinceramente, isso está acontecendo hoje. E Deus tem te chamado para ser esse agente de esperança, de amor, de confiança, de segurança em alguma coisa. E nós temos a solução, que é Jesus Cristo. Então, como é que você está usando o que Deus tem te dado? Ah, mas Isaías, eu não tenho muitos seguidores no Instagram. Não faz nenhuma diferença. Use o que você tem. Seja fiel no pouco, que Deus te fará fiel com muito mais. Seja fiel com o que você já tem. Eu achei interessante que estamos fazendo o nosso Life Group, né, no Zoom, e está crescendo cada vez mais. Eu fico enviando convites, eu também encorajo os membros para enviarem convites para o pessoal, e eles estão se agregando, a gente está crescendo muito mais do que estava antes. Outro exemplo que eu gosto de dar é que eu estava lá assistindo o nosso culto online, no Instagram, e eu vi lá que alguém comentou no chat algo do tipo: ah, como eu preciso de Deus. Aí eu vi essa pessoa, anotei o nome, fui atrás, achei no Instagram, mandei um direct para aquela pessoa. Eu falei: meu irmão, eu vi que você comentou lá no chat, eu só queria saber se você não queria alguma oração, porque eu só queria te abençoar, meu irmão. E o cara me respondeu: cara, eu preciso de oração, ore por mim e tal. A gente foi conversando e eu acabei dando um convite, né? Eu enviei um convite para ele, ele aceitou e hoje ele faz parte do nosso Life Group, da nossa célula. Então, gente, temos ferramentas, sejam fiéis com o que Deus já te deu. Nós queremos usar isso. Imagine, eu fico imaginando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito. Ele viajou somente para pregar o evangelho
naufragado, ele não parava de pregar. Imagine o apóstolo Paulo hoje, vivo, ele entendendo que, cara, com o celular, você simplesmente apertando o botãozinho, você consegue falar com dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas de uma vez só. Ele ia falar, meu irmão, use o que você tem. Você consegue hoje muito mais facilmente você alcançar muitas pessoas do que naquela época. Então seja fiel. E em terceiro lugar, lidere com ousadia. Diga isso mais uma vez, onde você estiver. Lidere com ousadia. Vamos ler aqui em 2 Timóteo 1,7. Por sinal, esse versículo aqui está no devocional do aplicativo Difflin. Então, se você ainda não baixou o aplicativo Difflin, baixe logo e sempre fique acompanhando, que sempre vamos colocar os Difflin Challenge e tal, os desafios do dia, do mês. Então, pode baixar o aplicativo Difflin para acompanhar os devocionais, enfim. Nesse devocional, eu li um versículo muito impactante, que é 2 Timóteo 1,7. Fala o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de o quê? Poder, de amor e de equilíbrio. Gente, isso é muito forte. Deus já te deu esse espírito de amor. Então, se você de verdade amar o seu próximo, amar as pessoas, os seus amigos, colegas no trabalho, se você de verdade amar essas pessoas, você vai fazer de tudo para estender essa esperança a eles, para alcançar essas pessoas com o amor de Cristo. Então faça a sua parte. Eu faço parte de muitos grupos no WhatsApp. Com certeza você faz parte também. Eu acho que eu tenho uns 3 milhões de grupos aí no WhatsApp. E eu faço parte de grupos da igreja, mas também grupos que não são da igreja. Eu faço parte de um grupo lá bem grande, de surfistas, velejadores e tal. E eu mandei o link, o convite para assistir o culto online da nossa igreja. Para umas 200 pessoas, de uma só vez. Pá! Use os seus grupos de WhatsApp. Olha só o que diz aqui em Provérbios 29 e 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia em quem? Confia no Senhor, está seguro. Deus, Ele usa pessoas proativas e Ele usa pessoas ousadas, mesmo sendo fracas. Faça a sua parte. Igual o Billy Graham. O Billy Graham, ele contava uma história interessante, que ele era muito tímido, mas ele falou, não, eu vou ser ousado, eu vou fazer a minha parte. Ele contava que ele ficava tão nervoso, que a primeira vez que ele subiu no palco para pregar uma vez, ele tinha 4 pregações já preparadas. 4 sermões. Ele chegou lá, ficou tão nervoso, que ele pregou as 4 palavras em menos do que 10 minutos. Ficou tão nervoso. Imagine se o Billy Graham tivesse desistido. Não, eu não posso, sou muito tímido. Mas não, ele perseverou. Persevere. Hoje em dia a gente ouve tantas desculpas. Eu não posso porque sou muito novo, sou muito velho, sou muito tímido. Não façam desculpas. Eu li essa lista, um tempo atrás, mas eu vou ler de novo aqui, que eu achei tão interessante. Olha só, as desculpas que a gente ouve, até na Bíblia, Deus usa pessoas que deram desculpas, mas mesmo assim, pessoas fracas, Deus, Ele consegue, e Ele é fera em demonstrar a grandeza dEle através da nossa fraqueza. Olha só, Abraão era muito velho. Deus, sou muito velho. Jacó era um mentiroso. José foi abusado, traído e escravizado. Moisés era um gago. Gideão era medroso. Raabe era uma prostituta. Jeremias e Timóteo era muito jovem. Davi era um adúltero e um assassino. Elias queria cometer suicídio. Jonas fugia de Deus. João Batista comia bicho. Pedro negou Jesus. Os discípulos dormiram enquanto oravam. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana se divorciou 5 vezes. Zaqueu era muito pequeno. Lázaro era morto. Qual é a sua desculpa?
Anote essa frase. Anote essa frase. Deus não chama os qualificados. Ele qualifica os que foram chamados. Deus fala, eu estarei com você. Então hoje nós temos esse livre acesso a nos aproximarmos ao Pai, que é o nosso Pai Celestial, que é o Rei e o Criador de todo o universo. Então podemos nos aproximar ao Pai com toda a confiança e liderar com a confiança no Senhor, sem medo, mas com ousadia, em nome de Jesus. O momento é agora. Quem sabe que se não foi para esse momento que Deus tem te chamado para liderar nessa crise. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de sermos filhos do Rei, de morar na sala do trono, de ter livre acesso ao Senhor 24 horas por dia. Senhor, eu declaro, Pai, líderes ousados e corajosos, pessoas que irão te servir, te obedecer, Pai, sem reservas, uma vida de tudo ou nada, uma vida completamente dedicada e consagrada ao Senhor. Pai, eu peço que nós possamos, Pai, aproveitar essa crise de alcançar milhões de pessoas. E eu declaro, Pai, salvação para a nossa nação brasileira e ousadia, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e até a próxima. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você.